Abre a sua Bíblia aí, irmão, que eu quero ler um texto com você. Apocalipse capítulo 20, versículo de 7 a 10. Apocalipse capítulo 20, versículo de 7 a 10. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém? Amém, irmão? Esse texto, ele nos faz refletir sobre o fim das coisas. A lição, irmão, ela vem explicando que o plano de Deus, ele será levado da forma que foi projetado por Deus. A vontade de Deus será conduzida da forma que foi projetada por Deus. A lição, ela vem exatamente nos explicando que não tem como fugir aquilo a qual Deus prescreveu ou a qual Deus determinou para o acontecimento. Quando Deus projetou a terra, Ele projetou o início, o meio e o fim. Tudo não foge o plano de Deus. A lição, ela nos traz 3 tópicos: a tentativa de destruir o povo de Deus, o plano divino e a escatologia. O Senhor está ali. Nesses 3 tópicos, ele explica essa questão de que a vontade de Deus e como o diabo trabalha contra, e aonde Deus quer chegar com tudo construído. A tentativa de destruir o povo de Deus. Porque o plano de Deus, ele passa, ele está presente no povo de Deus. Ao tentar destruir o povo de Deus, o diabo está também tentando aniquilar o plano divino. O plano divino. Por exemplo, irmão, Deus criou os céus e a terra. Adão e Eva pecam. O plano da salvação começa. O plano da salvação começa. O homem entra em um estado de degradação moral, degradação espiritual. Deus chama Noé. Noé tipifica a salvação, tipifica Cristo. A arca traz essa tipologia de salvação. Deus destrói toda a raça humana e conserva a família de Noé. Por quê? Porque havia um plano de Deus. Não poderia destruir a raça humana toda. Tinha um plano de Deus. Noé, então, dentro da arca com a sua família, reinicia a sociedade. A Bíblia diz que Deus estava na casa de Noé, depois habitou na casa de Sem, depois habitou na casa de Tera, depois habitou na casa de Abraão, depois habitou na casa de José. E
você percebe que há um projeto que vai seguindo uma linha de pensamento. Quando o diabo tenta destruir esse povo escolhido por Deus, o diabo está tentando destruir o plano de Deus. Então tem 3 tópicos aqui. Até nos traz um conforto, irmãos, porque nós sabemos que o diabo não está tentando destruir só a mim ou só a você. Já é um projeto feito, né? Ah, não, eu sou o único que o diabo ataca. Não. O diabo ataca todos aqueles que faz parte do plano divino. Todos aqueles que faz parte da vontade do Senhor, o diabo ataca. Então, se você está nesse caminho de salvação, o diabo vai tentar parar ou destruir. Tópico 1.1, insistência maligna de destruir. É o que eu expliquei para você. A profecia de Gog e Magog. Abre a Bíblia em Ezequiel 38, versículo 8. Gog e Magog faz parte de uma questão escatológica. Não é um lugar, não é uma nação, igual muitos teólogos falam. Não se pode afirmar que é um governante ou que é uma nação. Não. Muitos teólogos dizem que é uma nação, que não, mas não pode se afirmar isso. Depois de muitos dias será visitado. No fim dos anos virá à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos os montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. No fim dos tempos, quando as nações se revoltarem contra Israel, quando os povos levantar para destruir Israel, Deus com seu sopro divino aniquilará as nações que estarão contra Israel e dará uma salvação a Israel. Essa profecia, ela é para Israel, é para o povo de Israel, porque a igreja nessa época não estará na terra e não vai fazer parte desse levante contra Israel. A igreja não fará parte disto. Então, a profecia de Gog e Magog é uma batalha de nações contra Israel, que é uma coisa que me chama a atenção. Jesus vai governar a terra 1000 anos. A igreja fará parte do governo. Depois de 1000 anos, o diabo preso, as nações se revoltará contra Cristo. As pessoas levantará contra Jesus. Depois de 1000 anos de governo de Jesus na terra, as pessoas se levantará contra Cristo, provando que a culpa da malignidade humana não é do diabo. A culpa da malignidade humana é do próprio ser humano. O ser humano é maligno. Se ele não aceitar a Jesus, ele não recebe a salvação exatamente porque o seu coração é maligno. Deus será glorificado. Olha para mim aqui, irmãos. Deus trabalha para que todas as coisas aconteçam e faça conforme a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado. Apesar que muitas pessoas não entendem isso e querem se ocupar o lugar desta glória, mas o plano de Deus é que no fim de todas as coisas, Deus será glorificado. A glória de Deus e o Senhor será conhecido entre todas as nações no final de todas as coisas. Por quê, irmãos? Porque verão que tudo estava dentro do controle de Deus, e porque verão
que o que Deus havia projetado está se cumprindo e que nada fugiu toda a palavra que havia profetizada pelos profetas e sacerdotes. Então não tem outra forma a não ser glorificar esse Deus. Quando você ler a palavra de Deus, interessante notarmos que outro resultado de Deus permitir os acontecimentos aqui, estudados, é que as nações conhecerão mais acerca do plano de Deus com o seu povo. Abra a sua Bíblia, Ezequiel 39, versículo 23. As nações saberão que da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativo ou cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram em espada. Versículo 24. Conforme a sua imundícia, conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornei trazer cativo de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome. Pode parar bem aí. O povo de Deus entenderá, Israel entenderá, que todo trabalhar divino, todo trabalhar de Deus, foi seguindo um plano proposto para a eliminação do pecado na vida de Israel e na terra, e que no fim tudo por Deus é reconstruído, e que Deus traz esse projeto dele que não foge às suas mãos. Por isso as pessoas entenderão que todos os acontecimentos está pautado no amor de Deus. É difícil entender quando eu estou sofrendo que isso é o amor de Deus. É difícil? É. É difícil compreender isso. Isto é o amor de Deus. Quando a luta se apresenta contra mim, quando eu sou levado cativo, como foi o povo de Israel, eu não consigo entender esse amor. Mas quando chega no final de tudo, a gente entende que toda aquela ação de Deus foi pautada no amor de Deus. Não foge muito às nossas questões hoje, irmão. Quando falamos que o sofrimento humano está dentro do amor de Deus, as pessoas não aceitam isso. Pessoas do mundo não aceitam isso. Mas tudo está dentro do amor e da vontade do Senhor. Porque quando chega no final, o propósito era para a purificação e salvação de cada pessoa. Amém? Amém? O plano divino escatológico. Temos a questão do desinteresse. Foi naquela época, tinha muita gente desinteressado, não queria saber de nada do que era o Senhor, zombava, igual hoje da mesma forma. Jesus Cristo ensinou sobre os últimos dias, sim, Jesus falou muito sobre os últimos dias, Jesus aplicou muito essa questão que haverá um fim das coisas, né? Haverá o dia do fim. Olha para mim, irmãos. Um dia nós teremos que dobrar o joelho e prestar conta das obras que fizemos através do corpo. Eu vejo jovens, adultos e crianças empurrando isso como uma brincadeira. Tudo de palavras a gestos, obras e trabalhos, nós vamos ter que dobrar o joelho diante do onisciente e prestar conta. Toda maldade humana, toda conversa, toda palavra terá esse dia. Nada vai ficar encoberto. Não, mas não, nada vai ficar encoberto. A Bíblia diz que nada fique encoberto que não seja revelado. Isso deve ser uma preocupação nossa. Jesus diz que aquilo que é dito
No quarto é escrito no telhado, para que todos vejam. Então não adianta. Não adianta. Nós precisamos parar para refletir sobre isso. Pode ser velho, adulto, criança, adolescente e jovem. Um dia terá que dobrar o joelho e prestar conta diante de Deus. Não, mas meu filho tem 7 anos, mas vai dobrar o joelho e vai prestar conta. Uns salvos, outros condenados eternamente. Sabe o que a minha mente me faz ver, irmão? É que quando eu faço, considerado pelo ser humano, o mais simples do pecado, quando eu pratico o mais simples do pecado, e eu não sinto condenado por isso, é porque o Espírito Santo já não fala mais comigo. Aí já é preocupante. Aí já deve se preocupar. Porque quando eu peco e não sinto nada, eu tenho que me preocupar. A bem-aventurança e esperança da igreja. A igreja, há um plano do Senhor com a igreja. A igreja foi criada no tempo da graça e sairá da terra no final do tempo da graça. A igreja foi criada no tempo da graça e sairá da terra no final do tempo da graça. Tudo tem um tempo, e o tempo da graça vai passar. Hoje é de graça, salvação é de graça, vontade, você tem liberdade para fazer, para escolher, vai passar. E virá outro tempo. O Novo Testamento, acerca do seu plano quanto à sua igreja, nossa esperança como povo de Deus, não se resume no nosso viver, aqui e agora. A nossa vida não está pautada no aqui e agora, tá, irmão? Tá, irmão? Mas muitos só vê aqui e agora. Não estão olhando para o futuro. E nem para o amanhã. Muitos estão praticamente com os olhos colocados o que Deus vai fazer para mim hoje. O que Deus vai fazer para mim hoje. E não no amanhã. Amém? Amém, irmão? Quando pede ou quando vê algo que não acontece segundo a sua vontade, o seu desejo, acabou. Frustra. Entra em colapso mental. Porque tinha que ser feito hoje. Porque Deus tinha que responder agora. A nossa vida não está pautada nisso. O Senhor está ali. Essa frase, o Senhor está ali, está no final do livro de Ezequiel, está no final do livro de Apocalipse. Deus é o sol da justiça, o sol presente na Jerusalém, na cidade santa. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que a igreja, o culto, a reunião, você acha que a igreja, o culto, a reunião de culto é um prelúdio ou vou colocar uma simulação da eternidade? Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Você acha que o culto aqui em si, os acontecimentos do culto, é exatamente só um gostinho do que há na eternidade? Sim ou não, irmão? Mas como nós estamos fazendo isso? O Senhor está ali. Aonde o Senhor estiver, é céu. Aonde o Senhor estiver, é céu.
Se Deus habitar no inferno, ele vira céu. Se Deus habitar na minha casa, ela vira céu. Se Deus habitar na igreja, ela vira, porque o Senhor está ali. Então, o céu só é céu por causa da presença de Deus. As pessoas são tão míopes, mentalmente fracas, que querem algo no céu, mas estão tirando o foco do que realmente é céu. Presença de Deus. A presença de Deus é céu. Aí as pessoas acham que vêm para a igreja porque Deus tem a obrigação de ouvir e responder às suas orações. Ele não tem essa obrigação. O que importa é a presença de Deus. Ao que vencer, isso aí eu já expliquei uma vez aqui na igreja. Nós temos uma batalha constante e diária, que eu vou falar ela aqui, olha. A batalha contra o diabo, a batalha contra a carne e a batalha contra as práticas mundanas, filosofias, costumes, meios, modos mundanos. É diária essa batalha. Quando a Bíblia fala ao que vencer, ele está dizendo assim: ao que vencer essas lutas, terá direito a estar no céu. Sabemos que o Cristo venceu, mas também sabemos que, mesmo estando em Cristo, enquanto neste mundo precisamos perseverar, lutar contra o pecado e o mundo e os seres espirituais da maldade, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, se eu quero vencer, eu preciso estar em Cristo. Só entra no céu quem vê? Quem vê? E uma das grandes lutas nossa que eu não falei para você aqui, irmão, é quando você terá que lutar contra você mesmo. Porque o quanto nós sabemos de lutar contra os outros, nós sabemos. Mas quando é para lutar contra nós, aí nós não queremos lutar. A luta contra nós é a luta mais difícil que se tem. Contra o diabo você expulsa. Contra o mundo você afasta. Contra a carne, que é você mesmo, aí você não expulsa e nem afasta. Aí você tem que buscar a transformação e ser resistente. Santificação. Abra a Bíblia, 2 Coríntios 7:1. Rapidinho aí, meu filho. 2 Coríntios 7:1. Vamos ler. Estou terminando. Tem outra organização antes aqui. 2 Coríntios 7:1. Colocou? Ora, amados, porque temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Não, irmão, larga lá. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia de quê? A luta é contra a... Versículo de número 1 Timóteo 5:22. Quem é que purifica? Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje que acham que Deus tem a obrigação de santificar ele. Ele fez isso no dia que você aceitou Jesus. Depois que você aceitou Jesus e saiu a viver no mundo, você agora tem que pautar a sua vida na santificação. Ninguém ponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te. Você conserva quando você vê alguém pecando, não participa. Você sabe o que é participar? Dar apoio.
dar apoio, incentivar. Incentivar. Tem muitos crentes, principalmente jovens e adolescentes, que fazem essa atuação. Você sabia que tem pai de família que participa do pecado dos filhos? A Bíblia fala de um sacerdote chamado Eli, que os filhos pecavam e ele dava apoio. Tem pai de família que sabe que os filhos estão pecando, mas tem medo de falar, não quer ferir. Eu não posso ferir, é meu filho, tadinho. Você está dando apoio. Vai. Quanto mais apoio você dá, você faz participante do pecado alheio. Quem purifica a si mesmo? Você tem que lutar para a sua purificação. Você acha porque lá tem algumas pessoas pregando que uma vez salvo, salvo para sempre, você vai salvo? Entra por esse caminho e você vai para o inferno. Não pauta a sua vida na santificação que você vai perder o céu. Quando você ver alguém pecando, irmão, avise ele, está errado, irmão, está errado, saia dessa vida. E se ele não te ouvir, afasta. Eu cheguei num jovem aqui e falei para ele, você quer ser obreiro? Quero. Falei, afasta. Apesar que ele não me ouviu, mas eu falei, afasta. Por quê? Porque se você quer que Deus te abençoe, afasta das pessoas que pecam e gosta dele. Pode ser crente, gosta do pecado? Gosta, afasta dele. Gosta do pecado? Gosta, afasta. Amém? Amém, irmão? Viver de acordo com a palavra de Deus. Aquele que faz a vontade do Pai permanecerá para sempre. 1 João 2,17, coloca aí, meu filho. Vamos ler? O mundo e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Só será eterno na glória aquele que faz a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Que abstenhamos do mundo, do pecado e praticamos a sua palavra. A nossa prosperidade está baseada exatamente no obedecer, no guardar a palavra de Deus, no fazer a sua vontade, no estar praticando a sua vontade. Então vai permanecer para sempre aquele que faz a vontade de Deus. Então o mundo passa e a sua concupiscência. A beleza do mundo passa, as alegrias do mundo passam. A cobiça, a concupiscência, a cobiça dos olhos e da carne que o mundo traz, passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Permanece. Vamos colocar de pé.